iniciamos o painel 4 com o tema A importância da pesquisa na qualidade das águas. Como moderador deste painel, eu convido à tela o Felipe Correia Chiuselini, sócio e fundador da SPR Soluções Metrológicas. Felipe é doutor em Química pela Unesp, mestre em Química pela UEL, bacharel em Química Ambiental pela Unesp e tem experiência na área de Química Ambiental e Analítica, quimiometria, síntese e caracterização de materiais, cromatografia líquida e metrologia em Química. É sócio fundador da SPR Soluções Metrológicas, atuando com marketing e metrologia. Bom, para compor este painel 4 e como primeira palestrante, eu convido à tela a senhora Gisele Letícia Alves, diretora técnica de Núcleo de Águas e Embalagens do Instituto Adolfo Lutz, com o tema Parâmetros Físico-Químicos. Como segundo palestrante, com o tema O Novo Conceito de Utilização da Água em Processos Sustentáveis, eu convido à tela o palestrante Juliano Alves Bonassim, docente do Instituto de Química da Unicamp. E como terceiro palestrante, com o tema Contribuições da Pesquisa em Metrologia para a Qualidade das Águas, eu convido a tela o palestrante Ricardo Bettencourt da Silva, docente da Universidade de Lisboa, em Portugal. Passo a palavra agora ao moderador do painel para as suas considerações iniciais e, em seguida, cada participante para a sua apresentação. A palavra é sua. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todas e a todos. É com grande satisfação participar desse evento, com essa parceria, e poder moderar esse painel. Eu gostaria também de agradecer à Remesp, né, pela oportunidade nessa parceria, ao Celso e a toda a comissão pelo empenho para a realização deste importantíssimo evento, né, como eu estava dizendo, né, essa parceria que nós estamos junto com a Remesp, que nos convidou para participar desse evento, formando essa comissão super bacana e multidisciplinar. Então, nós temos aprendido bastante com todo o pessoal, né, todo o pessoal da comissão. Então, muito obrigado especial aos palestrantes por terem aceito esse chamado de falar um pouquinho, compartilhar um pouco dessa experiência de vocês, né? A doutora Gisele, o doutor Juliano, o doutor Ricardo, e também todos os participantes por terem aceito e acreditarem nessa ideia e na proposta do Metro Águas. Esse painel ele vai passar por diversas temáticas, né? Como, por exemplo, os parâmetros físico-químicos já abordados nas palestras anteriores, estão preconizados na Portaria Nacional, né, 888 de 2021, de forma online, como vai ser dito na primeira palestra. Vamos passar por processos inovadores e com cunho sustentável na área da eletroquímica e nanotecnologia. E, por fim, mas não menos importante, né, se a gente não consegue medir alguma coisa sobre alguma coisa, a gente não consegue falar nada sobre aquela coisa. Ou seja, Lord Kelvin dizendo aqui, a gente vai ter que tratar esses dados, né, então trazendo alguns tratamentos mais refinados e abordagens metrológicas, tanto para ensaios quantitativos como para ensaios qualitativos, ou que nós podemos chamar de exames em matrizes aquosas. Então, sem mais delongas, gostaria de agradecer novamente essa oportunidade, uma boa apresentação a todos os palestrantes e a todos um bom evento. Passo a palavra agora à Patrícia. Muito obrigado. Muito obrigada por suas palavras, Felipe. Então, tá ok. Vamos lá. Então, vamos passar para o Juliano com o tema O Novo Conceito de Utilização da Água em Processos Sustentáveis. E como palestrante, eu convido a tela o Juliano Alves Bonassim, docente do Instituto de Química da Unicamp. Uma breve apresentação de você, Juliano. Juliano é bacharel em Química, com doutorado em Química na área de Nanotecnologia e Energia. Fundou uma das primeiras empresas na área de nanotecnologia no Brasil e atualmente desenvolve pesquisas relacionadas à obtenção de hidrogênio a partir de água.
Muito bem-vindo, Juliana, boa apresentação, a palavra é sua. Tá bom, muito obrigado, Patrícia, pela apresentação. Agradeço ao Celso também pelo convite. É um prazer poder falar aqui com vocês, né, e falar de água. É um assunto tão importante e tão especial. Então, o que eu gostaria de falar aqui hoje para vocês, né, é colocar a ideia de um novo conceito de água, mas não um novo conceito como se fosse, eu deixei até entre aspas ali o novo, não é algo que ninguém conhece, mas são assuntos e são temas que nós temos que ter, que nós vamos ter que nos preocupar mais para o futuro, né? Nós temos que começar a nos organizar e nós temos que começar a tomar algumas ações se a gente quer pensar num mundo mais sustentável, né, um mundo que seja cada vez melhor para se viver. Então, a ideia dessa palestra é tentar dar uma visão, né? Eu não vou falar tanto de metrologia, mas eu quero, durante a minha apresentação, falar ou mostrar elementos que reforcem a importância da metrologia para a gente garantir qualidade de água. Tá? Então, essa é a ideia que eu quero passar aqui para vocês. Quando... estou tentando mudar o meu slide. Aqui, foi. Como que nós podemos pensar em água? Como que nós podemos ver a água? A primeira coisa, nós temos que tentar enxergar a água como essencial para a vida, né? Então, quando você, dentro de explorações espaciais, dentro de buscas de vidas extraterrestres, o que você busca? Você tenta, a primeira coisa, achar água. Porque se você achar água, pode ser um bom indicativo que tenha vida, e que seja uma vida parecida com a vida que nós temos aqui. Então, a água ele é essencial para a vida. Então, falta de água pode gerar problemas na qualidade de vida das pessoas, pode gerar guerras, pode gerar disputas, enfim, a água é um elemento essencial para a vida humana. Outra coisa que a gente tem que pensar em água são as propriedades químicas e propriedades físico-químicas da água. Elas são propriedades únicas. A água, né, é estranho falar de água, porque é uma coisa tão simples, né? É uma molécula de oxigênio, né, com 2 hidrogênios ligados. Mas é uma molécula muito interessante porque ela faz ligação de hidrogênio, e quando você pensa em ligação de hidrogênio, você pode pensar todo o planejamento de vida e toda transmissão de caracteres, todo o nosso sistema de inteligência relacionado com ligação de hidrogênio. E a água tem um papel fundamental. A água, esse tipo de ligação de hidrogênio é muito importante. A água é uma molécula diferente, que a menor densidade da água é a 4 graus. A 0 graus, ela tem uma expansão, né? E a gente vê, você deixou alguma coisa com água, sei lá, uma garrafa de refrigerante, uma bebida que seja, congela e expande. Né? Então, ela tem características muito interessantes, ela tem um uso muito grande na indústria. E uma coisa que nós temos que pensar muito daqui para frente, né? Como eu já disse, existem iniciativas, mas nós temos que ampliar essas iniciativas. É a utilização de água como solvente, né? E isso é um termo tão enraizado na indústria química, que toda vez que a gente fala em solvente, a gente pensa em hidrocarboneto, a gente pensa em thinner, a gente pensa em alguma coisa orgânica. Por quê? Porque às vezes é difícil solubilizar as coisas em águas. Mas nós vamos ter que começar a pensar em processo, eu falo começar porque vocês que estão aí, e eu também me incluo nessa mesma situação, nós temos que começar a pensar a água como solvente. Quando ela é um solvente, eu tenho que garantir a qualidade da água para que não haja problema durante o meu processo. E uma outra coisa que nós temos que pensar na água é a água como insumo. O que quer dizer isso? Eu tenho que começar a pensar na utilização de água como reagente. Por quê? Quando a água sofre decomposição, o que ela gera? A decomposição da água gera hidrogênio e oxigênio. Né? Ou quando a gente pensa em queima de hidrogênio, né? Queima de hidrogênio produz água. Então, a água ela é um insumo sustentável. E dentro da água, a gente pode tentar enxergar uma cadeia de água como reagente oxidando e água como reagente, né,
em forma de reduzindo. Então, quando eu falo vou oxidar água, eu posso oxidar água para peróxido, uma oxidação por 2 elétrons, ou eu posso oxidar água para oxigênio. Se eu pego o oxigênio, eu reduzo esse oxigênio por 2 elétrons, né, ou com 2 elétrons, eu chego no peróxido. E se eu reduzo novamente o peróxido, eu chego em água. Então, água, peróxido de hidrogênio e oxigênio estão intimamente relacionados, né, numa espécie de cadeia eletroquímica. Então, a água tem toda essa importância. Processos tradicionais, que são os processos que nós conhecemos até hoje, né, ou os processos que nós estamos utilizando até hoje, eles são baseados em temperatura e pressão, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, processo Haber-Bosch, que é a produção de amônia, né? A amônia é indispensável para a produção de fertilizantes. Mas quando eu penso no processo Haber-Bosch, eu tenho altas pressões e altas temperaturas, né? E altas temperaturas e altas pressões e altas temperaturas são elementos que são fáceis, e já existe muita informação nesse sentido. Só que quando a gente pensa em processos sustentáveis, quando a gente pensa em, né, uma tecnologia verde, que talvez sejam as tecnologias que serão dominantes no futuro aí, estou dizendo alguma coisa aí, talvez em 20, 30 anos, a gente já deve ter muita coisa mudado, né, se a gente fizer a adesão para os processos sustentáveis. Mas nós vamos ter que começar a utilizar luz e nós vamos ter que usar eletricidade. Então, quando eu uso luz e quando eu uso eletricidade, eu posso criar um processo mais verde. Mas aí, esses processos, basicamente, devem ocorrer em água. Então, a água tem uma importância fundamental nesse cenário. Eu trago aqui alguns exemplos de reações, são alguns exemplos de utilização de luz e processos em águas que foram desenvolvidos, né, em meu laboratório. Então, esse primeiro exemplo aqui, que é um exemplo de uma reação orgânica, é uma nova maneira de a gente pensar a reação orgânica. Então, eu estou pensando uma reação orgânica não mais usando acetato de etila, diclorometano, clorofórmio, acetona. Não, eu estou pensando uma reação aquosa, onde eu estou usando alguns intermediários que podem ser utilizados para reações de oxirredução, mas onde a luz é a chave, é a luz que vence aquela barreira termodinâmica e cinética da reação. Esse aqui é um exemplo, essa foto que eu coloquei aqui, é um exemplo de uma reação que a gente fez, um estudo que a gente fez utilizando luz solar. Esse aqui é o telhado, para quem nunca viu, esse aqui é o telhado do Instituto de Química da Unicamp, né, do Bloco I. Então, você, trabalhando com os reagentes adequados, você consegue fazer reação orgânica usando luz, né? Nessa outra figura abaixo, ali onde eu falo de tratamento de efluentes, é possível fazer tratamento de efluentes em água. Eu estou oxidando especificamente uma espécie em água, né? E eu estou usando luz. E além da luz, eu estou usando campo magnético. Então, com esse campo magnético, eu consigo melhorar essas propriedades. Quando eu coloco campo magnético, eu não estou usando reagente agressivo, eu não estou usando algum processo que pode me dar problema. Quando eu saio daquela ideia de pressão e temperatura, e eu tento usar luz e eletrificação, eu estou pensando em coisas mais limpas, eu estou tentando diminuir o meu custo depois de separação, eu estou tentando fazer processos diretos, né? Um exemplo disso aí é esse figura do meio aí, onde eu tenho a produção de nanomateriais. Esses são nanomateriais, são nanopartículas de azul da Prússia, preenchidos ou ensanduichados por folhas de grafeno. Se vocês olharem com detalhe, esses cubinhos de azul da Prússia foram envoltos por folhas de grafeno. E a grande vantagem de se fazer reação fotoquímica, né, ou usar luz para fazer reação, é quando você desliga a lâmpada, a reação para. Quando você está usando um processo térmico convencional, você desliga o reator e tem que esperar para esfriar. Um processo envolvendo luz, desligou a luz, você cessa o processo. E a gente pode utilizar para sintetizar materiais, fazer controle morfológico de catalisadores. Cada catalisador tem uma face, tem uma orientação ali preferencial, e eu consigo criar especificidade dentro dos catalisadores para que as reações sejam mais diretas. Ou, num último exemplo, eu posso utilizar água, eu posso utilizar luz
e água para conversão direta de energia, ou luz e água para produção de hidrogênio. Tá? Então, são formas diferentes que nós temos que enxergar processos trabalhando em água. Um outro exemplo disso é eletrificação. Né? Uma coisa é utilizar luz, outra coisa é utilizar processos eletroquímicos. Então, a ideia de introduzir eletrificação é a ideia de tentar introduzir sustentabilidade. Eu estou minimizando o meu número, as minhas reações, entre aspas, aí, paralelas, e eu estou tentando minimizar os rejeitos industriais. Tratar rejeito, todo mundo, assim, não é que todo mundo faz isso, mas existe muita pesquisa em tratamento de efluentes. Mas eu tenho que pensar também do outro lado, em pesquisas onde eu tente eliminar essa alta produção de reagentes. Então, a eletrificação dos processos químicos talvez seja a chave aí da sustentabilidade. Eu posso pegar nitrogênio, usar esse nitrogênio, eu posso reduzir ele eletroquimicamente, produzir amônia, eu posso pegar CO2 e reduzir para algum composto de interesse, tudo isso eletroquimicamente, e eu posso utilizar água para produzir hidrogênio. Né? Então, são moléculas extremamente simples, com grandes desafios. E hoje ainda não é economicamente viável, né, se comparado com os processos utilizando combustíveis fósseis, a produção de hidrogênio a partir de água. Então, precisa muita pesquisa, precisa investir. Tem que investir em recursos humanos, tem que investir em equipamentos, tem que investir na ciência, de um modo geral, né? Mas o processo de eletrificação, com certeza, estão vindo para ficar. Eu vou dar um exemplo de algumas estratégias que estão sendo utilizadas aqui. Um exemplo disso aqui é peróxido de hidrogênio. Hoje, o processo de produção de peróxido de hidrogênio é um processo envolvendo uma molécula orgânica, uma antraquinona. São processos que ocorrem em água, mas eu tenho lá uma molécula orgânica. A ideia, com processos eletroquímicos, eu posso produzir o peróxido de hidrogênio através de eletrodos na quantidade necessária. Eu posso produzir peróxido de hidrogênio in situ, na onde ele vai ser utilizado. Eu posso montar um módulo dentro da indústria, a indústria pode usar aquele peróxido e usar ele diretamente, sem eu precisar embalar e fazer todo o transporte. Então, isso é uma maneira também de economizar carbono. Hipoclorito de sódio, né, a água sanitária, né, isso já é até bem conhecido, né, mas produção de hipoclorito é um exemplo onde a gente pode utilizar amplamente processos eletroquímicos. A partir de uma salmoura, né, e tendo condições de pH e temperatura adequadas, a gente consegue produzir hipoclorito. Né? A gente vê quão importante é o hipoclorito dentro, né, do nosso dia a dia, dentro dos processos de desinfecção, né, dentro de toda essa pandemia aí que nós estamos vivendo. Né? Outro aspecto importante é tentar converter algumas moléculas que são rejeitos, como, por exemplo, o glicerol. O glicerol é um subproduto da produção de biodiesel. Então, eu posso pegar esse glicerol e tentar transformar ele em oxalato, em formato, em outras moléculas de valor agregado. E tudo isso que eu estou falando para vocês, reações em água, utilizando água como solvente. Eu não preciso de altas temperaturas, eu não preciso de altas pressões. Eu posso desenvolver tecnologia, desenvolver catalisadores para conseguir resolver esse problema. Um outro exemplo, né, mais dois exemplos que talvez são os exemplos mais interessantes, é a utilização de CO2 como reagente. Quando eu faço eletroredução de CO2 em água, eu consigo produzir monóxido de carbono, que é um bom redutor para a indústria. Eu consigo obter famílias de um carbono, né, como, por exemplo, metanol, ácido fórmico. Eu posso produzir, dependendo do pH e das condições, posso produzir ácido acético ou até etanol, né, ou posso produzir ácido isopropílico, ou eu posso fazer uma redução de CO2 para metano. Então, isso está dentro dos processos de Carbon Capture Storage. Capturar o carbono, sequestrar carbono e estocar o carbono. Né? Isso talvez seja uma maneira, talvez rápida, da gente eliminar essas emissões de CO2. E, sem dúvida, um dos maiores usos da água no futuro, como reagente, isso é uma coisa que eu acredito muito, é produção de hidrogênio. É produção de hidrogênio a partir de água.
O hidrogênio é uma molécula simples, são 2 átomos de hidrogênio ligados por uma ligação química, certo? Hidrogênio é muito utilizado hoje em indústria petroquímica, né, em processo de hidrocraqueamento e processo de remoção de enxofre, né, aquele biodiesel que a gente encontra, que vocês veem nos postos de gasolina, aquele S10, ele tem 10 ppm de enxofre. Enxofre queimado em câmaras de combustão podem contribuir para efeito estufa e chuva ácida. Então, você tira com hidrogênio. Outra coisa, hidrogênio é um insumo indispensável para a produção de amônia. E amônia é indispensável para a produção de fertilizantes. E sem fertilizantes, nós não temos comida. Tá? Então, são moléculas extremamente essenciais. O hidrogênio é uma molécula muito importante. A amônia é uma molécula muito importante. O hidrogênio ele também pode substituir o carbono em processos siderúrgicos. Então, eu vou pegar vou pegar minério de ferro, hidrogênio, vou tentar produzir aço. Já existem fábricas na Europa que operam nessa tecnologia. E, por último, no futuro, com certeza, nós usaremos carros movidos ou a eletricidade ou a hidrogênio, né, através de células a combustível. É possível, usando hidrogênio e oxigênio do ar, fazer um motor elétrico. Né? Isso talvez demore um pouco ainda para se implementar, porque a gente não tem uma rede toda disponível, mas é um grande desafio do futuro. Qual é o problema de produção do hidrogênio atualmente? O hidrogênio atualmente ele é produzido através de metano, a gente faz através de reação de reforma de metano. Então, você age metano com água, produz monóxido de carbono e hidrogênio. O monóxido de carbono é uma molécula extremamente tóxica e a gente tem que ter muito cuidado porque ele também envenena catalisadores. Não envenena só os seres humanos, ele envenena os catalisadores também. E esse CO, através de uma reação de deslocamento da água, eu converto ele em hidrogênio e CO2. Então, produzir hidrogênio a partir de metano gera CO2. Se eu uso esse processo de reação parcial, que é tentar produzir hidrogênio a partir de óleo, eu tenho a mesma reação. No final das contas, eu vou produzir CO2 e água. Se eu produzo hidrogênio a partir de carvão, que é um dos métodos mais baratos, mas um dos métodos mais poluentes, eu produzo também CO2 e hidrogênio. Então, todos os insumos utilizados para a produção de hidrogênio, que são baseados em combustíveis fósseis, vão produzir CO2. Então, todo o benefício ambiental do hidrogênio vai por água abaixo, porque eu estou gerando CO2. Então, a saída que nos resta, né, e cerca de 5% da produção de hidrogênio no mundo, hoje é através de processos de eletrólise da água. E a água aí entra como reagente. Então, quando eu uso água como reagente, a água ela se torna um elemento muito importante, porque o tipo de hidrogênio, as cores do hidrogênio, elas são classificadas de acordo com o processo. Então, o processo cinza é o processo onde eu produzo hidrogênio a partir de metano. Só que ele libera CO2. Quando eu pego esse CO2 e eu consigo sequestrar ele vira hidrogênio azul. O hidrogênio verde, o hidrogênio propriamente dito como verde, é o hidrogênio produzido de água e onde o input elétrico vem de energias renováveis, solar, eólica ou hidrelétrica, exclusivamente nesse cenário. O grande problema é que a água é uma das moléculas mais difíceis de se oxidar. O processo é termodinamicamente não favorável. Então, a água é uma molécula muito estável. De um lado do cátodo eu vou produzir hidrogênio, do outro lado eu vou produzir oxigênio. Só que o grande desafio para produzir hidrogênio é oxidar a água. A reação de oxidação da água é um grande desafio. E nós, cientistas, temos que estudar a água, não só estudar a água do ponto de vista metrológico, que é de suma importância, porque eu tenho que garantir a qualidade da água, como do ponto de vista químico. E aí, outro problema que surge é quais são as fontes de água? Eu vou pegar água destilada, eu vou pegar água de um rio, eu vou pegar água resíduo de algum processo, ou eu vou pegar água do mar? O problema de eu utilizar água do mar, que é o que eu tenho em abundância, é que eu tenho cloreto. E esse cloreto, dentro de um processo de oxidação, ele pode virar gás cloro, e pode ser um problema. A água de rejeito é alguma coisa, ou água de reuso, dependendo da qualidade da água, eu posso utilizar no processo. Né? Existem alguns estudos de cientistas tentando usar água de efluentes industriais para produção de hidrogênio.
A água, ao invés de eu fazer todo um tratamento, descartar essa água, eu vou fazer um tratamento o menor possível, mas utilizar para produzir água. Mas eu tenho que garantir que eu tenho um insumo bom. Eu tenho que conhecer o que tem dentro dessa água para que eu possa gerar hidrogênio de boa qualidade. Hidrogênio de boa qualidade eu consigo usar em célula combustível, porque o catalisador é platina e muito sensível à contaminação. Outros tipos de hidrogênio eu posso usar com outras tecnologias, mas a pureza do hidrogênio é muito importante. Esse mecanismo de oxidação da água é muito complexo, né? Até hoje, se investiga o mecanismo com simples decomposição da água em oxigênio, né? Eu coloquei essa figura aqui para vocês, não é para fazer terrorismo científico, mas é só para mostrar para vocês que uma oxidação de água é um processo tetraeletrônico. E é o mesmo processo que nós temos aqui no nosso organismo, né? A água, nós utilizamos a água também como reagente dentro do corpo. Então, a água, ela é essencial. Se a gente quer converter água em hidrogênio, a gente tem que pensar nos processos de produção que envolvem água, eu tenho que pensar no processo de purificação do hidrogênio. Como é que eu vou armazenar meu hidrogênio? Eu vou armazenar em tanques de alta pressão, hidrogênio líquido, ou vou converter em amônia aquosa? Novamente, gás é difícil de transportar, mas essa amônia em água fica mais fácil de transportar, né? E tenho que pensar no uso, tenho que pensar no hidrogênio como a cadeia, e com certeza, essa cadeia de hidrogênio só é possível por causa da água. E o que o futuro nos espera? Nós precisamos diminuir nos próximos 30 anos o custo do hidrogênio verde. Esse hidrogênio aqui, ele tem que cair para cá, para esse custo. Então, ao longo nos próximos 30 anos, a gente acredita que nós teremos ali uma redução em 4 vezes o valor da água, do hidrogênio produzido a partir de água. Nós temos um aumento, esperamos um aumento maciço da produção de hidrogênio nos próximos 30 anos. O hidrogênio, que hoje 95% é cinza, ele vai, daqui 30 anos, ele vai passar a 85% sendo hidrogênio verde, e os outros 15% são hidrogênio azul. E esperamos um crescente avanço nos investimentos de hidrogênio. Esse é um artigo do nosso grupo, se vocês quiserem, depois eu posso passar ali, ó, a referência, onde tem toda a importância do benefício do uso do hidrogênio, mostrando que o diferencial ambiental do hidrogênio depende do processo de produção. Por fim, eu gostaria de fazer uma consideração, nas minhas considerações aqui, eu gostaria de dizer que o uso da água em processos industriais irá aumentar, então nós temos que estar preparados para isso. Temos que ampliar a utilização de água como reagente, temos que tentar enxergar a água como reagente, porque ela é um reagente limpo, é um reagente que não vai produzir subprodutos, né? Então isso aí são coisas extremamente interessantes. Tenho que pensar em aumentar a quantidade de reações utilizando luz, são reações em água, e eu tenho que pensar muito na eletrificação, onde nós vamos fazer reações em água e utilizar a água como reagente. E, por fim, eu gostaria de dizer que existem muito mais perguntas do que respostas. Nós estamos tentando trabalhar, né, e tentando evoluir usando uma molécula simples como a água. Eu gostaria de agradecer a todos, né, agradecer o convite pela palestra, parabenizar o Celso, a comissão organizadora, pelo belíssimo evento. Tenho meu e-mail, tenho meu site, tenho lá 2 redes sociais também, no Twitter, no Facebook. Ficam à vontade, estou à disposição para perguntas. Muito obrigada, Juliano, por sua apresentação. Então, vamos lá. Como segunda palestrante, e com o tema Parâmetros Físico-Químicos, eu convido a tela Gisele. Gisele é formada pela Unesp, possui graduação em Engenharia de Alimentos e mestrado em Alimentos e Nutrição. Possui doutorado em Ciência de Alimentos pela Unicamp e é pesquisadora científica no Instituto Adolfo Lutz desde 2012. E também no Núcleo de Águas e Embalagens. Pronto, Gisele, a palavra é sua, boa apresentação, acho que já pode colocar. Então tá. Então, primeiro, obrigada pela paciência, por toda
compreensão nesse momento. Meu nome é Gisele, como eu já fui apresentada, né? Eu sou pesquisadora aqui no Instituto Adolfo Lutz. Agradeço muito o convite para participar do Metrô Águas e espero contribuir um pouco, né, com a experiência que nós temos aqui no núcleo. Então, no Núcleo de Águas e Embalagens, nós realizamos, né, nós participamos de programas junto à Vigilância Sanitária para o monitoramento de parâmetros físico-químicos, entre outros, preconizados nas legislações relacionadas à potabilidade da água e água para hemodiálise. No caso da potabilidade da água, como já deve ter sido colocado em outras palestras, a legislação vigente hoje é a portaria número 88, que altera o anexo 20 da portaria de consolidação, e especificamente no estado de São Paulo, para o parâmetro físico-químico de fluoreto, é utilizado a resolução número 250, padrão de potabilidade, tá? Nesse sentido, nós temos aqui um valor de fluoreto inferior ao preconizado na legislação federal. Ou seja, nós trabalhamos... Eu vou te atrapalhar. Não. Eu vou tirar a sua apresentação e vou compartilhar daqui em tela cheia, que facilita, tá bom? Você pode seguir. Tudo bem, pode ser. Pode seguir, tá. A tua ordem aí que eu vou... Tudo bem? Posso continuar? Um minutinho então, só. Pronto, já está na tela. Tá bom, obrigada. Você só vai assistindo e me passando aqui as instruções para ir mudando, tá bom? Tá bom. Então, você que vai mudar. É isso? Você que vai mudar a tela? Bom, então, galera. Posso continuar aqui, então? Então, por favor, a próxima tela. Bom, aqui nessa tabela encontram-se os parâmetros físico-químicos que nós podemos realizar aqui no laboratório. Esses parâmetros eu vou destacar que aqueles que constam no anexo 11 tratam-se de padrões organoléticos, ou seja, são padrões estabelecidos na portaria, mas que não são valores propostos baseados em saúde, mas sim relacionados às mudanças sensoriais que podem afetar a aceitabilidade da amostra de água, né, da água. Já os parâmetros do anexo 9 tratam-se de substâncias inorgânicas que representam um risco à saúde. Então, nós destacamos aqui na tabela o quê? Os parâmetros que são analisados no programa ProÁgua. Por favor, próximo slide. O programa ProÁgua ele foi implantado no estado de São Paulo em 1992 e tem por objetivo principal colaborar na promoção e proteção da saúde da população por meio da garantia da potabilidade de água. Nesse sentido, são monitorados os parâmetros físico-químicos, cloro residual e pH. No caso, esses dois parâmetros, eles são analisados no momento da coleta pela vigilância sanitária, e depois as amostras são encaminhadas para os laboratórios do Adolfo Lutz, caso aqui centrais regionais, para análise de cor aparente, turbidez e cloreto. E quando necessário, né, nós já tivemos que fazer análise de nitrato para fazer uma avaliação de como estava a água com relação a isso no estado de São Paulo. Próximo slide. De acordo com essa portaria, as amostras elas deverão ser realizadas em laboratórios que comprovem a existência de sistema de gestão da qualidade, conforme a NBR ISO 17025, e as metodologias analíticas para a determinação dos parâmetros previstos nesse anexo devem atender às normas nacionais e internacionais. Próximo. Então, no caso, os dados obtidos, eu só vou dar um stop no seguinte, só para falar que as análises são realizadas aqui no laboratório de acordo com o Standard Methods. Para determinação de turbidez é utilizado o método nefelométrico.
Para determinação de cor, a cor é determinada pelo método de comparação visual, que é o método indicado pelo Standard para esse parâmetro, é o único método indicado, embora tenha várias críticas, e o fluoreto é determinado por potenciometria. Então, após a gente realizar os ensaios, os dados, eles são alimentados no sistema Gauss, sistema de gerenciamento de ambiente laboratorial. Próximo slide. Que permite registrar, entre outras coisas, limite de detecção, limite de quantificação, mesmo a incerteza se o laudo, né, se você optar por colocar a incerteza no laudo, e isso nos auxilia muito a atender os itens preconizados com relação a 17025, com relação ao laudo. Próximo slide. Então, esses dados que se encontram no GAL, que foram alimentados pela Secretaria da Saúde, posteriormente pela Vigilância Sanitária, eles vão migrar para o sistema do Vigiágua. Próximo. Então, além da análise de água potável, nós também realizamos aqui, participamos do Programa Estadual de Monitoramento de Qualidade da Água Tratada para diálise. Então, nesse caso, a água, logo após na saída do tratamento, né, do processo de diálise, ela vai ser coletada, vai ser encaminhada também para o laboratório, onde nós vamos realizar as análises de acordo com o preconizado na legislação, RDC 11 de 2014. Então, nós realizamos análise de condutividade, cloro residual, fluoreto, nitrato e sulfato, e aqui, na parte da direita da tabela, né, se encontram os valores máximos permitidos pela legislação. Só finalizando, essas amostras de água, uma pessoa, quando ela é submetida à diálise, ela pode estar em contato com até 120 litros de água. Se ela fizer 3 sessões de água, de diálise seguidas, o corpo dela vai estar entrando em contato com 120 litros, de água. Então, por isso a importância desse programa da qualidade da água ser realmente bastante cuidado, né? Você passar por todo esse processo da vigilância. Próximo. Para falar um pouco de metrologia, então, porque nós trabalhamos com a 17025, a gente tem que tratar de várias questões no laboratório, utilização de material de referência certificado, utilizar equipamento calibrado. Mas, então, vamos falar um pouquinho, para dar um exemplo de como é feito no laboratório, dos ensaios de proficiência. Nessa tabela, eu procurei colocar os ensaios de proficiência disponíveis no Brasil para água tratada e água purificada. Se considerarmos a matriz e os limites de água, os limites para água potável, nós temos vários provedores disponíveis, né? Seja pelos valores pela concentração dos analistas presentes, seja pela própria analista, para todos. Mas já para a água de hemodiálise, nós encontramos uma certa dificuldade, né? Para a condutividade, a gente ainda pode participar de programas que realizam a determinação de condutividade em água purificada, que seria, acho que, o mais semelhante à água de diálise, mas para os parâmetros de nitrato e fluoreto, tanto com relação à concentração, quanto com relação à matriz, a gente tem uma certa dificuldade para estar encontrando esses provedores, tá? Ainda com relação aos ensaios de proficiência, dando um exemplo também dessa questão de metrologia, 17025, como a gente aplica, como eu falei, nós determinamos a cor aparente na água pelo método de comparação visual, que é o indicado pelo Standard. O que ele coloca? Se esse método é para você fazer uma avaliação sensorial, o ideal é que você faça essa comparação por um método comparativo, né? De comparação de cor. Entretanto, quando a gente vai avaliar a acuracidade, né, verificar se o analista realmente está tendo
uma boa acuracidade para visualização e para determinação desse ensaio, uma das coisas que nós temos utilizado são os resultados dos provedores de ensaio, resultados de ensaio de proficiência dos quais a gente tem participado. É uma forma de você estar avaliando a acuracidade do método, no caso de determinação de cor. Por comparação, tem sido bastante interessante. Tá? Próximo. Então, mas além de participar desses ensaios, nós também, desde 1900 e... Só um minutinho, me perdi um pouquinho. Ainda sobre a comparação interlaboratorial, o Instituto Adolfo Lutz, ele iniciou um programa interlaboratorial do IAL de íons, de ânions em água, em 2018. Esse programa tem como objetivo principal a melhoria da qualidade analítica dos resultados dos laboratórios, da rede de laboratórios que participam do programa de vigilância da qualidade para consumo humano ou hemodiálise. Nós temos aqui os resultados de uma rodada de 2017, da rodada 17, desculpe. A faixa de concentração dos ânions que nós trabalhamos, fluoreto e nitrato, enviados para os participantes do programa, abrangia os valores inferiores previstos pela legislação de água de hemodiálise. Então, a gente tem aqui um resultado de nitrato que vai estar próximo de 3, sendo que o valor máximo permitido pela legislação hoje é 2. E os valores superiores, que constavam na amostra, eram os previstos pela legislação para potabilidade de água. Próximo. Pode ir? Próximo. Então, os ensaios efetuados pelos laboratórios participantes fornecem os resultados analisados estatisticamente de acordo com o protocolo harmonizado para ensaios de proficiente, o Thompson 2016, e os resultados são avaliados, então, pelo índice Z, acho que vocês já conhecem, né? Então, o valor de Z é menor do que 2, deveria ser menor do que 2, e vai ficar na faixa entre menos 2 e 2, tá? Próximo slide. Então, então, a primeira parte da palestra eu foquei um pouco no que nós fazemos, como nós trabalhamos aqui no Instituto Adolfo Lutz. Mas como o título da palestra trata-se de pesquisa, né? De que maneira esses dados de monitoramento gerados, tanto pelos laboratórios de vigilância sanitária, ou mesmo pelos prestadores de serviço de abastecimento, podem ser utilizados, né, para pesquisa. Então, nesse caso, o que a gente observa na literatura que encontramos esses dados podem ser utilizados para planejamento e controle de sistemas de abastecimento de água, para avaliação de risco à saúde, pode ser utilizados como base para estudos epidemiológicos e toxicológicos. Embora não conste aqui na apresentação, se a gente pensar em termos de saúde pública, podem também ser utilizados esses parâmetros físico-químicos para avaliação das melhorias das condições sanitárias dos sistemas e soluções alternativas de água de abastecimento de água, ou mesmo quando a gente trabalha com água de hemodiálise, né, para avaliação das clínicas, para avaliação de melhorias em clínicas de hemodiálise. Próximo. Então, nessa revisão que eu fiz, eu coloquei algumas coisas que são um pouco de curiosidade também. Com relação à turbidez, ela pode ser entendida como uma turbação causada por partículas suspensas, como argila, lodos, precipitados químicos, como manganês e ferro, e também partículas orgânicas, né, como restos de plantas e organismos. A turbidez em si, ela não apresenta um perigo direto para a saúde humana,
mas ela pode ser uma indicação da má qualidade da água e mascarar, por exemplo, a presença de alguns tipos de parasitas. Entretanto, numa estação de tratamento de água, picos de turbidez que podem ser causados, por exemplo, devido a chuvas ou semelhante, podem causar um resultado negativo na parte operacional, né? Questões relacionadas a bombeamento, etc. Então, nesse segundo, vou colocar aqui, ó, me pulei um pouquinho. Nesse segundo item, então, do que se trata? CLAN e colaboradores realizaram uma revisão sistemática com metodologia para identificar, analisar... Desculpa, gente, eu vou começar de novo, tá? Vou começar de novo, só um minutinho. Então, nesse segundo trabalho, Stevenson e colaboradores, eles desenvolveram um método, um modelo, que prevê eventos de turbidez com valores acima de 1 NTU. Até 7 dias, né? Então, ele vai fazer uma previsão de eventos de turbidez maior do que 1 NTU. Até 7 dias, num local como a Sabesp, por exemplo, e que poderia permitir uma remediação de problemas relacionados à turbidez. Por que eu usei esse dado, né? Para o desenvolvimento desse modelo, foram utilizados dados obtidos por 6 sites de sistema de telemetria da Companhia de Água, se eu não me engano, foram dados coletados na Inglaterra, onde o nível de turbidez era registrado pelo menos a cada 15 minutos, utilizando um aparelho localizado no próprio sistema de tratamento de água, né? E foram considerados os períodos de coleta de 1 de novembro de 2007 até 15 de setembro de 2007. Então, no caso desse segundo item aqui que eu estou mostrando, o que é o de interesse? É mostrar a aplicação, é mostrar como você pode estar utilizando esses dados gerados, por exemplo, para você estar podendo, contribuindo, né, para você controlar essa questão de turbidez numa planta onde vai ter lá o tratamento de água para consumo. No primeiro artigo que eu pulei, desculpa, CLAN e colaboradores realizaram uma revisão sistemática com metodologia para identificar, analisar e interpretar dados sobre o uso de índices de água para consumo humano. E o que foi observado? É interessante a gente ver aí o número de dados, o número de artigos publicados, onde constava essa questão dos parâmetros físico-químicos, né? Verificou-se por essa avaliação a ocorrência de 11 índices de qualidade de água, incluindo 47 parâmetros de qualidade, e entre eles, o mais importante, os que tinham maior aplicabilidade, foram os parâmetros de pH, nitrato, turbidez, floreto, sulfato, que foram os mais utilizados e citados nesse material. Pode passar, vou passar para outra. Pode passar o slide. Ainda falando dessa questão da pesquisa, então aqui, primeiramente, a gente tratou dessa questão, como que eu vou trabalhar com esses dados para estar monitorando, por exemplo, uma planta, né, que vai estar realizando o tratamento de água. Outra questão bastante importante, pensando em termos de vigilância, são questões relacionadas, então, à toxicidade ou problemas de saúde que podem ser gerados devido ao consumo por um determinado período de tempo de determinados compostos presentes na água, né, sejam eles naturalmente ou devido à contaminação. No caso do nitrato, a gente vai falar que nós temos algumas regiões aqui no estado de São Paulo, onde a concentração de nitrato, ela é naturalmente, ela encontra-se alta, né, com valores de concentração alta. Então, no caso, o nitrato é a principal fonte de consumo de nitrato para os humanos, seriam os alimentos, destacando-se os vegetais. Porém, 14% mais ou menos do nitrato que é consumido pelos seres humanos vai ser devido à presença de água, né? Devido ao consumo de água.
Só que se você consumir por um determinado período de tempo, você não, se for consumido por um determinado período de tempo, águas com altas concentrações de nitrato, concentrações aí com valores acima de 50 miligramas por litro, isso pode gerar um problema, principalmente para crianças com idade abaixo de 6 meses e também para as gestantes. O que ocorre? Vai ocorrer o problema do que a gente chama de metahemoglobinемia, que é causada pela presença de nitrito no sangue, que é capaz de oxidar a hemoglobina, causando anóxia. O nitrato também é um problema, porque na nossa saliva, o nitrato que nós vamos estar consumindo, ele vai ser reduzido a nitrito e também pode levar a problemas relacionados à metahemoglobinемia em crianças e talvez em gestantes. Próximo slide. Então, dessa forma, a gente quis apresentar aqui alguns dados que foram obtidos, seja pelo Instituto Dr. Fulutz ou pela CETESB, onde foi verificado, né, esse problema com relação ao nitrato em regiões do Nordeste e Oeste de São Paulo, que tem merecido uma particular concentração. Então, na cidade de Presidente Prudente, consultando-se os arquivos de resultados do laboratório do Instituto Adolfo Lutz. Pode estar com algum problema? É esse mesmo, Instituto Adolfo Lutz. E também coordenadas relacionadas à amostragem, foi realizado um mapeamento que permitiu e indicou a localização de contaminação em áreas bem definidas, estando os poços contaminados provavelmente devido à ocupação urbana ainda anterior ao ano de 1962. Dos 134 poços avaliados entre 2003 e 2004, foi observado que 38 apresentavam um teor de nitrato acima de 10 miligramas por litro, né? O alastramento dessa contaminação foi favorecido provavelmente devido à construção inadequada ou imprudente de poços tubulares na região durante um determinado período de tempo. Próximo. Ainda aqui nesse primeiro, nesse quadro, então eu tentei colocar algumas coisas referentes à cidade de Marília. Então, na cidade de Marília foram consultados os cadastros de poços existentes na área de estudo realizado, consultando os bancos do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo e do Departamento de Água e Esgoto de São Paulo. O estudo da hidroquímica das águas analisadas mostrou que muitos poços distribuídos na área urbana de Marília apresentaram concentrações de nitrato acima do valor permitido pela legislação, inclusive acima do que a CETESB indica como se fosse um alarme, né, acima de 5 miligramas por litro de nitrato. As maiores concentrações desses contaminantes foram observadas principalmente nos bairros mais antigos da cidade, na zona central, com maior adensamento urbano. Isso sugere a vinculação desse processo de urbanização e a carga presente no aquífero, né? Sendo provavelmente de origem associada a fossas antigas, vazamento nas redes coletoras de esgoto, visto que o aquífero ali, boa parte dos poços, você vai ter aí no máximo 150 metros, perfurados até 150 metros. Ainda, no outro artigo que a gente avaliou, na região de Ribeirão Preto, foram analisadas amostras provenientes de 88 municípios da Rede Regional da Atenção à Saúde, 13, e foram analisadas 4.344 amostras, durante um determinado período de tempo. Foram avaliados 23 parâmetros físico-químicos referentes a essa amostra. E os dados foram submetidos à análise de componente principal, que identificaram um grupo de 15 municípios
que tinham uma concentração de nitrato relevante. Os resultados obtidos foram avaliados por estatística robusta. Então, no caso, os autores calculando-se o terceiro quartil das concentrações de nitrato, foi observado que do total de 4.347 amostras analisadas, mais ou menos 75% delas tinham valores de nitrato abaixo de 1 miligrama por litro em nitrogênio. Só para fazer um esclarecimento. Com relação à análise, à legislação nacional, nós calculamos, né, o nitrato em nitrogênio. Pode passar para o próximo slide. O próximo slide é esse mesmo. Então, agora a gente falou um pouquinho sobre nitrato, que é um dos parâmetros que podem ser analisados para a água. Vou falar um pouco de fluoreto. A água potável é o maior contribuinte para a ingestão diária de fluoreto. Então, um dos aspectos relevantes relacionados a isso é que, se você consumir, né, uma determinada concentração de fluoreto, isso vai permitir que essa dose baixa que a gente tenha menores problemas com relação à cárie dentária. Por outro lado, existe o que a gente chama de dose dependente, ou seja, em concentrações elevadas, o fluoreto ele pode levar ao desenvolvimento de fluorose dentária, ou até mesmo, quando leva concentrações um pouco maiores ainda, até mesmo a fluorose esquelética. Então, a fluorose dentária, ela produz, como colocado aí na figura, em vários estágios, né, manchas que podem causar corrosão aos dentes. No caso da fluorose esquelética, ela pode causar severa incapacitação e rigidez na coluna vertebral e das articulações. Tanto que devido a essa questão da cárie, é adicionado intencionalmente, né, nas estações de tratamento de água, o fluoreto na água de abastecimento público. Isso ocorre, por exemplo, no estado de São Paulo. Próximo slide. Além dessa questão da fluorose, nós temos hoje, devido à grande exposição do fluoreto, que pode ser tanto pela água quanto por outras fontes também, alguns estudos relacionam exposições contínuas e crônicas de fluoreto a resistência à insulina, problemas no sistema nervoso central, problemas relacionados ao sistema reprodutivo, já que ele pode causar uma mudança da densidade, integridade e da morfologia e metabolismo do espermatozoide, devido a essa relação cálcio-potássio que o fluoreto vai poder estar interferindo. E também problemas com relação ao sistema imunológico. Próximo slide. Então, dessa forma, nós encontramos na literatura um grande número de trabalhos onde vai estar sendo analisado, né, qual é a concentração de fluoreto na água de abastecimento público. Então, muitos trabalhos têm sido realizados. Então, num trabalho de revisão que foi realizado, visando a literatura que abrangeu os anos de 2000 a 2012, e examinando, o autor examinou, além dos dados, as implicações para a vigilância em saúde pública, Venturini e colaboradores concluíram, entre outros, né, que embora o trabalho tenha sido oferecido uma gama de informações a respeito de espaço temporal e amostra, poucos trabalhos descreveram a população, qual foi a população coberta pela fonte de abastecimento investigado. Ou seja, você vai ter dificuldade aí para estar vendo questões tanto em relação à vigilância quanto em relação a problemas, por exemplo, toxicológicos. Menos da metade dos estudos esteve articulada a vigilância como ação de Estado. E um número ainda menor de trabalhos levantou hipóteses sobre possíveis fatores associados aos resultados encontrados. Tá? Quase metade dos resultados foi do tipo transversal e nenhuma medida de dispersão ou de variação foi associada ao valor médio. Então, para finalizar, então aqui fechamos a questão do fluoreto, só para tratar um pouquinho a questão
da água de hemodiálise, foi realizado um estudo, foi publicado um artigo, desculpa, por Almodóvar e colaboradores, que avaliaram amostras, os resultados, né, do Programa Estadual do Monitoramento da Qualidade da Água Tratada para diálise entre os anos de 2010 e 2016, tá? Então, o que houve de diferença durante esses 2 anos? A partir de 2015, o programa de monitoramento ele foi delineado para realizar 3 colheitas, além da inicial, quando você tinha um parâmetro que representava resultado insatisfatório. Então, tinha lá uma clínica, a gente já fazia análise da água. Se o parâmetro era insatisfatório, anteriormente a gente fazia uma análise posterior. A partir de 2014, nós recebemos mais 3 amostras, né, em períodos diferentes para realização dessa análise. E o que foi observado? Que os resultados analíticos relativos a essa primeira colheita, eles foram utilizados como ferramenta para a tomada de ações corretivas nas clínicas, né, onde estavam sendo produzidas essa água para hemodiálise. E a partir desse laudo analítico insatisfatório, o grupo de vigilância sanitária, municipal ou estadual, responsável pela colheita da amostra, ele retornava isso para o sistema de diálise e, em conjunto com a equipe da clínica, se traçava uma estratégia para adequação do sistema. Então, nesse caso, foi observado que a partir de 2014, houve uma redução da porcentagem de amostras insatisfatórias, tanto para a parte microbiológica quanto para a parte físico-química, né, destacando-se aqui que as amostras insatisfatórias para a condutividade e para parâmetros físico-químicos reduziram 88% no primeiro período e 100% no período seguinte, tá? Então, só para finalizar, eu finalizo enfatizando a importância do uso de metrologia para esses ensaios, visto como a gente vai posteriormente utilizá-los tanto para as questões de saúde e para as questões de vigilância sanitária. Muito obrigada, Gisele, por sua apresentação. E como terceiro... No final vamos ter as perguntas e respostas. Sim. E o debate junto com o moderador. Pode sair de tela no momento. Tá bom. Parar o vídeo, né? Paramos sim. Bom, aí ficou na tela só o Media Code da apresentação do Gisele, agora já saiu. Então, como terceiro palestrante deste painel, com o tema Contribuições da Pesquisa em Metrologia para a Qualidade das Águas, eu convido à tela o Ricardo Bettencourt da Silva, docente da Universidade de Lisboa de Portugal. Ricardo é professor convidado e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em metrologia e examinologia em química, com experiência como analista, consultor e avaliador técnico de laboratórios acreditados. É coordenador do FORMEC e é secretário executivo do CITAC e chair do Grupo de Trabalho de Análises Qualitativas da Eurachem. Bom, a palavra é sua, senhor Ricardo, uma boa apresentação. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade. Está ótimo. Penso que sim. Ok, então, boa tarde a todos. Primeiro de tudo, gostava de agradecer o convite para apresentar este tópico, convite que muito me honra. Este tópico é vasto e realmente o que eu vos posso apresentar neste momento é, digamos, um ponto de vista, uma percepção poderá ser mais ou menos individual sobre a pesquisa e a investigação na área da qualidade das análises químicas, e em particular no setor também das águas.
Ora, na minha apresentação eu vou falar do tipo de análises químicas de águas e depois vou focar a minha atenção nos chamados conceitos-chave para a qualidade das análises químicas e também vou falar sobre, digamos, a minha percepção sobre as conquistas na área da qualidade das medições e análises qualitativas em química e também vou falar sobre os potenciais desafios futuros na área da pesquisa da qualidade das análises químicas. Por último, vou apresentar aqui alguns destaques. Um deles é um bocadinho provocatório para eventualmente estimular questões neste grupo de discussão. Ora, as análises químicas de águas podem ser divididas em análises qualitativas, que são designados exames, se nós seguirmos o vocabulário internacional de metrologia, ou melhor, a tradução para português do vocabulário internacional de metrologia, que traduz o examination para exames e, portanto, será um termo de referência para as chamadas análises qualitativas. Mas também temos as análises quantitativas, as ditas medições. Ora, a ciência da medição e das suas aplicações, de acordo com o VIM, é a metrologia e também, neste caso, se quisermos definir a ciência que discute as análises qualitativas, poderemos utilizar o termo examinologia. Ok, em muitos setores de atividade, nós temos análises que são exclusivamente qualitativas. Por exemplo, se eu quiser identificar substâncias que migram de materiais que estão em contacto com águas de consumo humano, eu vou querer fazer essencialmente uma identificação dos compostos. A quantificação não será tão relevante neste caso, mas noutros casos temos medições e tipicamente as medições são realizadas antes de uma análise qualitativa ou do exame. E por vezes, por exemplo, quando estamos a avaliar níveis vestigiais ou traço, como vocês dizem no Brasil, de compostos orgânicos, por vezes a análise qualitativa é a etapa mais desafiante e mais difícil do processo analítico. A título de exemplo destes tipos de análises, temos, no caso das análises qualitativas, temos aqui o exemplo da identificação de trialometanos em águas por GCMS, em que tipicamente nós vamos utilizar o tempo de retenção dos analitos e o seu espectro de massa para confirmar que aquele pico corresponde a um determinado trialometano. E, portanto, estamos aqui na etapa do exame da análise qualitativa. Tipicamente, neste caso, depois de identificado o analito, nós temos que quantificá-lo e passamos uma etapa de medição, uma análise quantitativa em que quantificamos os trialometanos identificados, neste caso também por GCMS. Eu agora gostava de falar um pouco sobre os conceitos ditos-chave ou fundamentais para as medições em química ou para a qualidade das medições em química, que são os conceitos amplamente discutidos neste evento, que é o conceito de rastreabilidade da medição, na qual definimos a referência que foi utilizada para a medição. Temos o conceito de incerteza da medição e a estes dois eu gostava de adicionar o conceito de âmbito, ou como dizem no Brasil, escopo de aplicação do procedimento de medição. A esta lista de conceitos-chave, nós podemos apresentar outros conceitos
importantes, mas, de certa forma, subalternos em relação a estes. O termo subalterno não poderá ser chocante se eu falar no conceito de validação de um procedimento ou método de medição. O VIM sugere o termo procedimento, mas o termo método associado à validação é muito popular. Ora, a validação é um termo, digamos, subalterno do conceito de rastreabilidade e incerteza da medição, porque na validação eu basicamente tenho que assegurar que o meu procedimento é aplicável no âmbito de aplicação adequado, em termos de matrizes e de níveis de concentração, e que este procedimento tem a capacidade de produzir resultados com uma incerteza adequadamente baixa para o fim em vista. Neste caso, a incerteza deve ser menor que uma incerteza máxima admissível, que é definida como incerteza-alvo no VIM. Ora, estes conceitos são importantes e eu agora vou falar um pouco a minha visão sobre as conquistas e os desafios da investigação nestas áreas. Vamos começar pelo conceito mais difícil de gerir, a rastreabilidade da medição. Ora, as conquistas que nós podemos identificar nos últimos anos nesta área da metrologia em química são, eventualmente, a generalização do conceito de rastreabilidade a grandezas químicas. O que é que isto significa? Quando nós perguntamos a um analista, mesmo de ensaios químicos, como é que assegura a rastreabilidade das suas medições, a maior parte deles diria que direciona a nossa atenção para a calibração da balança, a calibração da micropipeta ou a calibração de um termómetro de uma etapa analítica relevante. Mas as grandezas químicas, como a fração de massa de um metal num sedimento, ou a concentração de um pesticida numa solução, essas grandezas também têm a rastreabilidade relevante, ou que deve ser dominada e que deve ser adequada ao objetivo do ensaio. E digamos que podemos dizer que nos últimos anos ficou mais claro que era necessário cuidar, assegurar e definir ferramentas de gestão da rastreabilidade das grandezas químicas. Um outro aspecto que eu acho que foi muito relevante para a metrologia em química foi o desenvolvimento de ferramentas de produção de padrões de compostos orgânicos com pesticidas, com valores rastreados a unidades do sistema internacional, recorrendo à ressonância magnética nuclear quantitativa. Isto tem sido importante, porquê? Porque muitas das vezes, e isso ainda é uma realidade hoje em dia, os laboratórios utilizam analito purificado para preparar os seus padrões, e a declaração de pureza desses padrões muitas das vezes é determinada utilizando técnicas com algumas fragilidades. Por exemplo, na área dos pesticidas é frequente determinar a pureza do pesticida purificado, preparando uma solução num balão volumétrico, uma solução com o sólido do nosso padrão, é feita uma dissolução e depois é injetado esta solução num cromatógrafo de fase gasosa com detector de ionização de chama, e depois temos um conjunto de picos. Tipicamente, o pico maior é do analito, os outros picos mais pequenos são das impurezas, e a pureza é dada pela razão da área do pico do analito a dividir pela soma da área de todos os picos do cromatograma. Esta técnica da área total parte do princípio que todas as impurezas dão picos e o detector tem uma resposta proporcional à massa de impureza, o que é uma aproximação que falha escandalosamente em muitos casos e, portanto, esta técnica, ressonância magnética nuclear quantitativa,
é essencial para resolver estas limitações. E as evoluções ao nível da produção de padrões orgânicos têm sido muito importantes nos últimos anos para estes setores de atividade. Ora, e quais são os desafios que temos pela frente? Temos como desafios pela frente generalizar a utilização de padrões puros adequados. Isto não é um desafio só na área de pesquisa e de investigação, é um desafio mais geral, mas é importante garantir que os analistas estão atentos à qualidade dos padrões que utilizam, porque isso condiciona a rastreabilidade e a comparabilidade das suas medições. E depois temos um desafio, esse aí bem mais ambicioso, porventura, que é o desafio de tentar ultrapassar a necessidade de termos que rastrear todas as medições em química a valores de materiais de referência em matriz. A química, as análises químicas são muito vastas em termos de combinação de analíticos matrizes, e o problema é que muitas das vezes os procedimentos e o desempenho dos procedimentos varia muito com esta combinação analítico-matriz, o que leva a sugerir que os laboratórios devem de utilizar materiais de referência em matriz, ou seja, imaginem, analisar, se eu quiser analisar permetrina em alfaces, idealmente devia ter um material de referência de permetrina na matriz alfaces. Ora, o problema é que não vai ser possível arranjar materiais de referência para todos os âmbitos das análises químicas, porque não é economicamente viável e, portanto, idealmente devemos arranjar soluções para esta limitação. Como, por exemplo, desenvolver procedimentos que sejam robustos à matriz ou definir os parâmetros de uma forma empírica ou operacionalmente definida. Isto é um desafio muito complexo, mas, a meu ver, importante. Eu gostava de listar aqui duas referências úteis importantes na área da metrologia em química sobre a rastreabilidade da medição. Temos um documento, uma recomendação da IUPAC, que tem como primeiro autor o Paul Bièvre, que dedicou grande parte da vida à rastreabilidade das medições em química, e depois temos a segunda edição do Eurochem CITAC, sobre rastreabilidade da medição, que são guias muito úteis, mas que não resolvem todos os problemas, ou não discutem todas as limitações e os problemas associados a à rastreabilidade e comparabilidade destas medições. No que respeita à pesquisa em incerteza da medição, eu gostava de destacar algumas conquistas dos últimos anos que eu considero relevantes. Primeiro, o desenvolvimento das chamadas abordagens pragmáticas ditas top-down, que permitem avaliações pragmáticas da incerteza da medição. Tem sido muito importante, são muito populares na Europa, penso que não tanto no Brasil, mas têm sido muito úteis para tornar economicamente viável a acreditação de ensaios químicos. Mais recentemente, e hoje em dia, já temos abordagens ditas bottom-up, mais detalhadas, que permitem avaliações detalhadas e metodologicamente adequadas, mesmo quando nós temos procedimentos de medição ditos complexos, com preparações da amostra complexas. Alguns analistas acham ou achavam que era impossível avaliações bottom-up para alguns casos, mas eu penso que hoje em dia já temos soluções adequadas para este problema. Um outro assunto que tem sido discutido e tem promovido evoluções importantes na área da incerteza da medição em química são chamadas avaliações ditas bayesianas. Em que é que consistem essas avaliações? Estas avaliações são especialmente úteis quando eu estou a fazer medições próximas da concentração zero, em que, por exemplo, uma estimativa do valor verdadeiro negativa não fará sentido. Ou seja, quando eu meço próximo de zero, eu posso estimar uma concentração negativa, sendo que as concentrações não são negativas, aquela resposta, aquela parte do intervalo de confiança é claramente inadequada, e as avaliações bayesianas permitem
como que fundir o conhecimento a priori do sistema e excluir as estimativas de valores negativos da nossa avaliação da incerteza. O que é muito importante, por exemplo, em avaliações de conformidade próximas daquele valor, ou então próximos da fração de massa de 100%, onde também pode haver podemos estimar componentes acima de 100%. Como sabemos, é impossível. Outra área onde tem sido muito importante os desenvolvimentos recentes é a área da avaliação de conformidade multivariada. Eu, quando tenho um produto qualquer cuja conformidade é decidida com base na comparação de vários parâmetros contra vários limites de especificação, e quando os valores dos parâmetros medidos estão correlacionados tanto devido a características materiais dos produtos como ao processo de medição, quando isso acontece, o risco de uma decisão errada sobre conformidade pode ser maior do que o expectável e, portanto, tem havido trabalho nesta área muito relevante e muito útil. Também, nos últimos anos, tem sido produzido trabalho de investigação relevante na determinação do teor médio da composição de áreas ambientais vastas, como áreas oceânicas. Ou seja, se eu quiser avaliar se de um ano para o outro aumentou o teor de fosfatos numa área oceânica grande, eu tenho que modelar a heterogeneidade do sistema e estimar o impacto da incerteza da amostragem na caracterização daquele sistema, e existem hoje em dia ferramentas que permitem dominar e determinar o teor médio de áreas vastas de sistemas aquáticos com incerteza conhecida. Quais serão, porventura, os desafios, ou os desafios que me ocorrem para o futuro? Há desafios ao nível da otimização das chamadas abordagens top-down, para torná-las aplicáveis a diversos tipos de referências, ou seja, se eu avaliar a veracidade, a recuperação do meu analito, utilizando materiais de referência certificados, amostras fortificadas, de vários tipos, e se quiser utilizar todos aqueles materiais para quantificar a incerteza dos efeitos sistemáticos, idealmente devo ter fórmulas, algoritmos que permitem fundir toda esta informação. Tem sido feito algum trabalho nesta área, mas mais trabalho terá que ser feito. Também é importante desenvolver abordagens top-down flexíveis relativamente ao design experimental. Aqui nós devemos seguir a lógica que o cálculo, o processamento de dados deve-se adaptar às limitações materiais e experimentais e não o contrário. E também é necessário disseminar e automatizar as chamadas avaliações bottom-up. As avaliações bottom-up complexas só serão uma realidade no dia-a-dia se nós tivermos ferramentas amigas do utilizador disponíveis para as materializar. Ora, tenho aqui algumas referências que gostava de partilhar convosco sobre investigação na área da incerteza da medição. Temos aqui artigos na área de avaliações top-down, avaliações bottom-up, sobre avaliações de conformidade, e também temos aqui uma referência, entre outras, sobre a avaliação da incerteza do teor médio, neste caso, de um componente numa área vasta, neste caso do Rio Tejo. Relativamente, não à metodologia, mas à dita examinologia, a qualidade dos exames e das análises qualitativas também é dependente da rastreabilidade do resultado do exame, da incerteza do resultado do exame e do âmbito de aplicação do exame. E estes são os conceitos-chave nas análises qualitativas, e também temos alguns conceitos ditos subalternos. O termo subalterno, estou a utilizá-lo para ser um bocadinho mais chocante, e em que temos o exemplo do conceito de validação de procedimento de exame, em que a validação tem como objetivo provar que o procedimento
tem um âmbito de aplicação adequado e produz resultados com uma incerteza adequadamente baixa. Aqui, a investigação que tem sido feita nesta área é bastante menor. No caso da rastreabilidade de resultados de exames em química, pouca coisa tem sido feita. Há trabalho que está a ser desenvolvido na Eurachem e noutras organizações nesta área, mas muito há ainda por fazer para assegurar que as referências usadas em análises qualitativas são adequadas e que a comunicação da referência que está a ser utilizada é clara para todos. Ao nível da investigação ou da pesquisa sobre a incerteza do exame, nós temos como conquistas algumas aplicações que eu acho que estão bem sucedidas no que respeita à avaliação da incerteza em análises qualitativas, e agora temos recentemente, esta semana, vai ser publicado o Guia Eurachem CITAC sobre a avaliação da incerteza em análises qualitativas. Já vou falar um bocadinho mais sobre esta novidade. Em termos de desafios, temos muito para fazer ainda nesta área. Os desafios, digamos, que eu acho que são mais determinantes ao nível da pesquisa são arranjar formas de estimar taxas de falsos positivos nestas análises em procedimentos muito seletivos. Por exemplo, se eu identificar um composto por GC-MS-MS, as taxas de falsos positivos são muito baixas, 0,001%. Não posso quantificar isso experimentalmente, tem que ser por modelação, mas a modelação dos sinais num GC-MS tem que ser feita de uma forma cuidada. Outros desafios, não tanto ao nível da pesquisa, mas ao nível da regulamentação que temos pela frente, a meu ver, é melhorar a regulamentação ao nível dos critérios de identificação de níveis vestigiais ou traço de compostos orgânicos em matrizes complexas, como pesticidas em alimentos ou substâncias dopantes em urinas, em que a regulamentação hoje em dia é uma regulamentação que não se ajusta ao desempenho real do procedimento analítico e o que leva a taxas de falsos resultados, em particular falsos negativos, demasiado elevadas em alguns casos. Nós temos casos em que a taxa de falsos negativos, ou seja, a probabilidade de eu dizer que não existe substância dopante, quando ela lá está, pode ser até 50%. Ora, alguns exemplos que eu gostaria de listar, algumas referências que eu gostaria de listar nesta apresentação são um guia do Steve Ellison sobre os princípios da quantificação da incerteza numa análise qualitativa, e depois temos exemplos de aplicação à análise de pesticidas em alimentos, análise de doping e identificação de polímeros de microplásticos por ATR-FTIR. E agora temos também outra referência que vai estar disponível esta semana. Nesta semana vai ser publicado então o primeiro guia do grupo de trabalho sobre análises qualitativas, Guia Eurachem CITAC, e deixem-me dizer, esta comunicação é a estreia absoluta, ou seja, acho que é a primeira vez que este guia é referido e é mencionado numa apresentação. Portanto, estreia mundial da apresentação do guia. Antes-estreia porque o guia vai ser publicado esta semana e esperemos que seja bem acolhido. E vai ser discutido num evento online grátis em janeiro do próximo ano. Gostava então agora de terminar esta minha apresentação com algumas mensagens que eu considero mais relevantes. A última, talvez um bocadinho provocatória. Eu diria que, a meu ver, nos últimos anos nós têm sido desenvolvidas soluções para velhos e complexos problemas da meteorologia e examinologia em química. Mas ainda muito a fazer para otimizar e melhorar as ferramentas que, entretanto, têm sido desenvolvidas. A meu ver, um dos problemas que temos que enfrentar agora nos próximos anos é o facto de as avaliações top-down serem muito populares,
ao ponto de não permitirem evoluções facilmente ao nível de metodologias da avaliação da incerteza da medição. Ou seja, as pessoas estão tão agradadas com a simplicidade da abordagem top-down que não ponderam melhorar, utilizar abordagens mais complexas, mas que permitem avaliações mais fidedignas da qualidade da incerteza da medição. As abordagens top-down foram muito importantes para permitir a acreditação de ensaios químicos de uma forma fácil, mas corremos o risco de estancar em evoluções. Algumas delas podem quase que constituir a idade média da metodologia química, porque não permitem evoluções e avanços nesta área. As ferramentas que forem produzidas e desenvolvidas e eventualmente melhoradas têm que ser democratizadas. Não há avanços na área da metodologia em química ou qualquer área, e da imunologia em química também, que sejam úteis para a comunidade se não forem apresentadas e disponibilizadas utilizando um software amigo do utilizador. Nada será realmente útil para a comunidade se não estiver facilmente acessível. E, portanto, também é um dos desafios, a meu ver, do futuro. E, por último, quase como provocação, deixem-nos dizer aqui uma coisa. Alguns dos problemas globais que nós enfrentamos, como, por exemplo, o problema da acidificação dos oceanos, a meu ver, não tem tido um tratamento atempado da comunidade e dos decisores, porque, por vezes, faltam evidências realmente irrefutáveis sobre as tendências dos sistemas. É claro que nós já vimos recifes claramente degradados pela acidificação dos oceanos, mas seria importante suportar estas declarações sobre a acidificação dos oceanos com evidências, com resultados meteorologicamente irrefutáveis, com certeza conhecida, sobre as tendências do pH dos oceanos. E esse será, porventura, um desafio interessante para o futuro. Ok. Muito obrigado pela vossa atenção e deixo-vos agora aqui o QR Code desta comunicação. Obrigado pela atenção. Agradecemos, senhor Ricardo, por sua apresentação. Eu solicito ao moderador e a todos os participantes que retornem à tela para iniciarmos o debate. E passo a palavra ao moderador do painel, Felipe. Patrícia, obrigado pelo retorno. Me ouve bem aqui, todo mundo? Pessoal, Sim. Muito obrigado ao Juliano, à Gisele, ao professor Ricardo aí pela belíssima apresentação de todos. Pessoal, Só a Gisele está faltando, eu acho que ela... Ah, sim. Ok. Deixa eu só... Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. É o seguinte, de novo eu tô com problema no vídeo, então se precisar eu respondo, falo, tá bom? Tô tentando por um vídeo, peraí, vou colocar aqui iniciar, deixa eu ver. Tá dizendo que é impossível. Vou tentar de novo. Mas qualquer coisa eu respondo, desculpe. O computador meu não está conseguindo ver. Ricardo também saiu? Acho que ele volta. Não, estou cá. E o Juliano? Oi, estou por aqui. Podem ficar com a imagem aberta agora. Aí. Legal. Então, a palavra é sua, Felipe. Tá bom, obrigado, Patrícia, obrigado, Gisele, obrigado, Juliano, obrigado, professor Ricardo, obrigado pelas brilhantes palestras aí, para enriquecer bastante o evento. Como eu conversei já com os três anteriormente, nós fizemos o Ricardo eu já conheço há algum tempo, né?
nós fizemos uma linha que ficou bem bacana, que eu acho que sai dos parâmetros físico-químicos que a gente está acostumado a ver, aquelas pesquisas mais refinadas com a água, né, por si só, e toda a importância dessas medições que envolvem, né, uma medição temporal, como a Gisele disse, como o Juliano mostrou nas pesquisas, utilizando a água para a produção de hidrogênio com a hidrólise, e o Ricardo mostrando ao final a importância das abordagens mais atuais que existem para se calcular uma incerteza, tendo em vista análises quantitativas, que são as chamadas medições, né? Tendo em vista sempre uma incerteza-alvo, e as mais atuais, como ele apresentou ineditamente na apresentação, análises qualitativas ou examinologia, né? Os exames. Bom, eu separei algumas perguntas aqui, eu gostaria de abri-las, se me permitem, para a gente fomentar essa discussão. Eu separei 3 perguntas, mas devido ao tempo que já me foi informado, vamos tentar ponderar essas perguntas. Eu vou abrir a pergunta que foi feita ao professor Juliano inicialmente. Professor Juliano, você já respondeu isso via chat, mas gostaria de conversar um pouquinho mais a respeito disso, tendo em vista um scale-up dessa tecnologia, né? A tecnologia de tratamento de efluentes Photomag, mencionada na palestra, tem potencial para grande escala? O custo em eletricidade para geração do campo elétrico no Photomag chega a superar ou equivaler à demanda energética gasta para oxigenar um tanque de aeração em lodos ativados, por exemplo? Essa pergunta ela foi feita pela Mariana Montezuma. Por favor, professor. Mariana, muito obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta muito interessante, mas são sistemas ainda que estão sendo avaliados do ponto de vista prova de conceito. O conceito, se eu colocar um campo magnético, eu consigo fazer alguma orientação de spin, e essa orientação, eu consigo aumentar a atividade fotocatalítica, né? Então, existem já alguns dados na literatura que mostram que sim, mas será que a gente consegue obter materiais baratos, como essas ferritas, né? Então, tudo ainda está na escala de laboratório. Então, está na escala de laboratório, nós temos resultados muito interessantes, são um projeto em colaboração com o pessoal da Universidade Federal do Amazonas, professor Leandro Hipocrífica, e nesse trabalho o que a gente faz? A gente incorpora esses catalisadores em tecido, um material flexível, a ideia é que a gente joga luz com ação de campo magnético e luz, a gente consegue acelerar esse processo. E ainda muita coisa para ser estudado, e o que a gente sempre busca a gente tem trabalhado muito com pesquisas acadêmicas, no sentido de tentar entender mecanismo, tentar entender estabilidade, como funciona, e nós estamos também tentando buscar parceiros, junto à iniciativa privada, que queiram investir em projetos mais ousados, projetos que possam ter sucesso em alguns anos, né? Não seria alguma coisa imediata, mas seria o que a gente espera ter sucesso em alguns anos, fazer essa pesquisa, sair da bancada do laboratório e ir para a prateleira, né? Então, acho que é isso aí. Legal, Obrigado Juliano. novamente pela pergunta. Bacana, Juliano. Obrigado pela resposta. Como a gente já tinha conversado, um grande entusiasta também para fazer essa interseção universidade, empresa, iniciativa privada, né? Vamos depois trocar umas figurinhas aqui na SPR. Nós também gostamos bastante dessa linha, viu, professor Juliano? Estou sempre à disposição aí no que precisarem. Vamos conversar assim, sem dúvidas. Professora, agora a Gisele. O Paulo André, ele deixou um comentário que vai muito, acho que em função do consumo de água do ser humano, né? O consumo de água do ser humano, os hábitos do ser humano. Então, é o seguinte, acho que a doutora Gisele me ouve, por gentileza. Dentro dos parâmetros, né, acredito que parâmetros físico-químicos aqui, para testar a qualidade da água para abastecimento e efluente tratado para disposição no corpo receptor, são contemplados análise de resíduos oriundos de hormônios, microplásticos, compostos novos, cuja bibliografia ainda é modesta, ou a discussão sobre a necessidade de inclusão destes novos parâmetros?
Ou seja, acho que ele quer entender que se esses novos parâmetros, muito devido ao uso, ao consumo do ser humano, com as atividades econômicas, né, para a sustentação do ser humano como ser humano, né, pela palavra, né, ele gostaria de saber se existem essas pesquisas com esses compostos emergentes que estão muito em evidência, como desde microplásticos ou até mesmo na questão nanotecnológica, né? Muito se diz atualmente na questão de prata nanoparticulada, mas e a prata que está sendo despejada na água, né? Existe algum estudo ou novas previsões desses parâmetros, doutora Gisele, por gentileza? E ele elogiou a senhora, grato pela palestra, mestra. Acho que ela não ouve. Patrícia, você pode me ajudar, por gentileza? Não nos ouve. Bom, foi o Paulo André que deixou essa pergunta. Paulo, não sei se está tendo algum probleminha com a conexão da Gisele. Eu vou deixar essa pergunta, mas eu vou até aproveitar para falar um pouquinho a respeito disso. Nós fiz meu doutorado também trabalhando com um pouquinho de compostos argilo-minerais para retenção na verdade, tratando parâmetros de microbiologia de qualidade da água, né? Esses parâmetros eles são frutos de muitas pesquisas, inclusive HPAs que não são legislados, né? Principalmente na questão de legislação brasileira. No entanto, se o Brasil, aqui já é uma questão mais burocrática, para se dizer, por assim se dizer, né? Nós teríamos que nos espelhar em algumas outras legislações que possuem esses outros parâmetros, como, por exemplo, o estudo de hormônios, ou ainda um pouquinho mais abaixo, né, um pouco mais a fundo, como o professor Ricardo comentou, utilizar técnicas muito mais específicas, né, para se quantificar produtos e subprodutos do próprio consumo humano na água, seja na água ou qualquer outro tipo de matriz que o ser humano vá consumir. Nesse caso, por exemplo, anticoncepcionais é um uso desenfreado pela população mundial. Aonde vai parar? Quais são os subprodutos? Quais são as reações químicas e fotoquímicas ou até mesmo de degradação, outros tipos de degradação? Então, aqui é mais uma questão existem muitos estudos e gostaria até que o Juliano e o professor Ricardo, se quiserem complementar nessa questão, por exemplo, as técnicas mais refinadas que estão muito próximas de uma metrologia mais refinada são as técnicas cromatográficas, e a metrologia vem para validar essas técnicas utilizando de métodos estatísticos, como o professor Ricardo comentou, bottom-up, top-down, para se ter uma equivalência estatística desses resultados e dar certeza, né, como eu ouvi até da Patrícia no dia ontem, né, você calcula incerteza para ter certeza do seu resultado. Então, com as técnicas mais evoluídas e com os cálculos mais refinados, né, o que a gente diria da top-down para bottom-up, enxergando um pouquinho mais de perto, você consegue ter resultados mais fiáveis, né, mais confiáveis, então tendo em vista uma rastreabilidade analítica e confiabilidade naquele resultado. Então, por favor, se Juliano, o professor Ricardo quiserem fazer algum adendo, algum comentário, fiquem à vontade. Ou a professora Gisele. O professor Ricardo é um especialista aí. Eu acho que pode responder com muito mais propriedade do que as minhas respostas, né? Então, eu passo a bola para ele. Eu não sei, quer dizer, não sei se sou capaz de dizer mais sobre isso, mas, sim, a quantificação e o acompanhamento dos chamados poluentes emergentes, não é? Como as substâncias ativas dos medicamentos que são excretados nas águas ditas residuais e depois grande parte deles não são retidos nos tratamentos. Isso é um assunto muito desafiante na área da metrologia e examinologia por várias razões.
Primeiro, na capacidade de identificar de forma fidedigna níveis vestigiais desses compostos em matrizes complexas, com grande quantidade de matéria orgânica, tipicamente antes dos tratamentos até. E depois a quantificação destas substâncias de uma forma que seja possível acompanhar a evolução e as tendências ao longo do tempo de uma forma fiável. Por exemplo, em alguns casos é acompanhado o consumo de substâncias psicotróficas, psicoativas, Exato. é acompanhado isso através dos resíduos das águas residuais, mas essa avaliação só fará sentido, só será fidedigna se as medições feitas ao longo do tempo forem fiáveis. Na área dos tratamentos, também um outro desafio interessante é, se nós utilizarmos tratamentos de águas avançados, como fotodegradações, etc., com catalisadores, nós temos de ter ferramentas de medição fiável da eficiência dos catalisadores. E voltamos outra vez à questão da incerteza, ou seja, eu quando desenvolvo um catalisador, quando escolho um catalisador em detrimento do outro, eu devo ter evidências materialmente corretas, ou seja, a eficiência dos dois catalisadores deve ser estimada com uma incerteza conhecida para a decisão sobre qual do catalisador utilizar seja realmente fundamentada. E, portanto, nós passamos a vida a medir e a examinar se o fizermos com qualidade controlada e de forma objetiva, vamos tomar as decisões corretas. Porque não basta medir, temos que medir com a incerteza conhecida. Perfeito, professor Ricardo. Obrigado. Celso? Eu só queria comunicar que, infelizmente, a Gisele não está conseguindo se comunicar. Então, eu pediria que ela vai tentar responder pelo QIA, mas caso isso não seja possível, ela pede para deixar a questão que ela responderá posteriormente. Perfeito. Obrigado. Celso, obrigado pela colocação. Eu até deixei para ela aqui e coloquei, né, que iria passar para ela a pergunta. Então, ela já está nas perguntas respondidas, se ela conseguir adentrar. Foi colocado às 3h05 da tarde, Gisele, por gentileza. E para finalizar aqui, nós estamos com o tempo um pouquinho mais apurado. O professor Ricardo pediu para responder ao vivo a pergunta do Paulo André também. Vou ler aqui ao vivo, professor Ricardo. Acredito que o senhor já tenha visto aqui no Question and Answer. E boa tarde, mestre Ricardo. Poderia informar se existe ferramentas de qualidade, como as citadas pelo senhor, para certificar ou validar resultados de análise de instrumentos analíticos de campo para monitoramento de água para abastecimento, efluentes e efluentes tratados? Considerando o grau de automação desenhado para este setor em futuro próximo e sabendo que a automação é dependente da instrumentação, dentre ela a instrumentação analítica que determina a decisão da máquina, grato pelas informações de vossa palestra. Então, por favor, Ricardo. Okay. O que me ocorre dizer, obrigado pela pergunta, que é muito pertinente. O que me ocorre dizer é que a avaliação do desempenho desses métodos de medições in situ locais, acho que era mais ou menos essa a ideia, não é? Medições in situ e locais e feitas exatamente no local onde está a colheita, apresenta desafios próprios. É claro que nós podemos utilizar algumas ferramentas que utilizamos nos procedimentos dito clássicos, avaliações da linearidade, determinações de limites de quantificação, a própria avaliação da incerteza da medição, que é utilizada nos métodos ditos clássicos em estado estacionário. Podemos utilizar as mesmas ferramentas, mas quando este tipo de equipamentos, a sua validação
apresenta outros desafios, como, por exemplo, a robustez do desempenho ao longo do tempo, porque eles habitualmente estão sujeitos a condições de trabalho mais estressantes, temperatura, os sensores facilmente ficam colmatados e sujos ao longo do tempo. Não há dúvida que há desafios independentes ou específicos para este tipo de medições. Deixem-me dizer que está neste momento a ser avaliado um projeto IMPIR. O projeto IMPIR são umas linhas de financiamento na área da metrologia, linhas de financiamento da Comissão Europeia, e neste momento foi submetido a financiamento um projeto que exatamente cobre a avaliação da incerteza e a comparabilidade deste tipo de medições com estes equipamentos, porque cada vez mais são utilizados para tomar decisões, em detrimento das medições ditas clássicas. Vamos ver se o projeto é financiado e se é bem sucedido. Legal, professor Ricardo, bacana. A gente tem um projeto caminhando aqui também, a gente pode trocar umas figurinhas também depois, assim como com a doutora Gisele, que eu acho muito interessante essas medições em linha, né? E todo o processo automatizado, o que cada um no final vai contribuir para a incerteza de medição. Então, nós estamos trabalhando com uma medição de pH em fluxo, a gente já vê isso em escala laboratorial, a gente já vê que existem algumas dificuldades, né? Então, e além do mais, quando você conta como, por exemplo, o que o professor Juliano colocou anteriormente, com um processo de oxidação, ou uma fotocatálise, isso é mais uma fonte de incerteza para a medição. E a consequência disso, quando você tem um valor máximo permitido dentro de uma legislação, seja a nível estadual, nível mundial, você tem que ser levado em consideração, porque, como o professor Igor falou ontem também, você daria uma água que tem uma incerteza grande para um componente, para um composto emergente, não me lembro agora qual era o composto que ele colocou na apresentação dele, só que o limite era 400, né? 500, se eu não me engano, e a incerteza relatada, reportada, era de 450, mais ou menos 60, com uma técnica pouco otimizada, com um método pouco otimizado, né? Então, acho que o resumo dessa conversa é que o externo a gente consegue enxergar, né? Mas e o por trás daquilo, para chegar àquele resultado, aquela qualidade daquela água na porta do consumidor final? Porque, ao final de contas, quem consome a água é a população mundial, né? Então, qual a qualidade daquela água? Tá? Então, os processos de as tratativas da água, né, dos efluentes, para o descarte e consequente retratamento daquela água, o acúmulo dos contaminantes emergentes, as degradações, que você não se sabe em que se degradou aqueles compostos, né, acabam se tornando mais desafiadores as questões de pesquisa para esse quesito, pesquisas em água, e a metrologia, ou como a metrologia pode influenciar nas decisões a serem tomadas. Então, Posso eu acho só que a fazer gente um finaliza. comentáriozinho Por rapidinho? favor, Juliano, por favor. Não, é só um comentário, né? Não conseguir medir não quer dizer que não exista, né? Então, por isso que é sempre importante a gente investir em novos processos, novas técnicas, novas estratégias, né? Investimento em desenvolvimento analítico, pré-concentração, e medir não quer dizer que eu estou medindo corretamente. Por isso que a metrologia ela tem um papel muito importante, né? Então, eu acho que, assim, daquilo que foi falado de poluentes emergentes, o pessoal comenta muito de microplástico, né? Uma série de contaminantes, mas eu acho que essa mensagem eu acho que tem que ficar muito claro, né? Não conseguir medir não quer dizer que não exista, e medir não quer dizer que eu estou medindo corretamente. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, eu deixaria falando especificamente em metrologia, eu deixaria alguma coisa nesse sentido. Só fazendo um parênteses aí no que você estava dizendo. Obrigado. Legal, Juliano, obrigado. Vou parafrasear mais uma vez também o Juliano, que faz muito sentido, a gente gosta de usar nas apresentações, né? Lembrando do Lord Kelvin, se eu não consigo medir alguma coisa, o que eu vou falar sobre aquilo? Como que eu posso falar alguma coisa sobre aquilo? Então, tendo em vista que a água é consumo mundial, se eu não tenho qualidade nas medições dos parâmetros,
nesse momento que são obrigatórios, né? Como que eu posso confirmar, como que eu posso afirmar que aquela água está chegando com qualidade para uma criança recém-nascida, por exemplo, ou então para um idoso que sofre com algum tipo de fluorose, agora não sei os nomes das doenças, mas, enfim, como que a gente pode evitar isso, né? Então, acho que a metrologia vem para... já faz, né, esse papel, desempenha esse papel, já lembrando lá os programas que foram citados anteriormente. A obrigação, por exemplo, dos órgãos, né, do SEMAI, do DAI, enfim, esses departamentos, essas autarquias municipais, principalmente no quesito São Paulo, de serem, obrigatoriamente, terem acreditação 17025. Então, isso já dá um respaldo muito importante, principalmente para a população. Não fica aquela questão intangível da pesquisa, intangível da metrologia para a própria sociedade. Então, eu deixo aqui de considerações finais, por favor, Juliano, professor Ricardo, professor Juliano, professora Gisele, se quiserem complementar mais alguma coisa, temos mais um minutinho aí, fiquem à vontade. Por mim, o fecho está perfeito. Não tem nada a dizer. Ok, obrigado. Obrigado, então, mais uma vez, professor Juliano, professor Ricardo, professora Gisele. Patrícia, passo para você a palavra, mais uma vez. Obrigado. A doutora Gisele está falando que vai responder pelo question and answer, mas acredito que também tem as perguntas podem ser enviadas por e-mail também, né, doutora Gisele, qualquer coisa. A gente fica aqui, permanece à disposição de todos os participantes. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez a todos pela participação.